Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Estamos aqui para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, para a gente se alimentar da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho querido, nos colocamos aqui diante de Ti, da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Oh Deus, porque somos, Pai, verdadeiramente dependentes de Ti, Senhor. Aqui estamos completamente nas Tuas mãos, na Tua dependência, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, pelo ar que respiramos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Pai. Fica conosco e nos ajuda, nos dá uma semana de paz, uma semana abençoada na Tua presença. Que a Tua graça, Senhor Jesus, esteja sobre nós todos os dias, Pai. Que o Teu amor, Senhor Jesus, ó Pai, venha nos alcançar diariamente, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus poderoso. Que palavra tremenda, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas e aquele que tem o domínio de todas as coisas na palma das suas mãos. Aquele que com apenas uma palavra que ele disser, aleluia, né? Tudo lhe obedece. Até a natureza, quando Deus dá uma ordem, quando Jesus dá uma ordem, ela obedece ao Senhor, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa palavra hoje é para minha vida e para a tua vida. Se você está vivendo talvez, uma situação, que nem os discípulos estavam passando aqui, uma tempestade. Talvez você esteja enfrentando lutas, dificuldades na tua vida, mas nessa manhã de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você tem um Deus que com apenas uma palavra que ele disser, ele muda essa situação. Com apenas uma palavra que ele disser ao teu favor, nessa manhã de hoje, ele muda essa situação. Os discípulos acharam que eles iam perecer, mas Jesus, no entretanto, estava dormindo. Esse dormir de Jesus aqui representa o quê? Tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, mas os discípulos, ao passar por aquela situação, a ver aquela tempestade, o vento varrendo o barco de um lado para outro, sendo açoitado pelas ondas, eles acharam que eles iam perecer. Mas naquele momento Jesus disse, homens de pequena fé, por que sois tímidos? E levantando, repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse assim, que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto aquela casa, mas ela não caiu, sendo grande, Veio os rios, transbordaram os ventos, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto aquela casa, mas ela não caiu, porque foram edificadas sobre a
a rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se a tua casa está edificada aqui sobre a rocha, se a tua casa, aleluia, está edificada sobre a palavra do Senhor, se a tua rocha é Jesus Cristo de Nazaré que está te sustentando, você não vai perecer nessa situação. Você não vai perecer dentro dessa situação. Naquele momento ali, os discípulos acharam que iam perecer, mas Jesus estava no barco. Quem estava sustentando eles era Jesus. Quem garantia aquela travessia era Jesus. Então eu quero te dizer, se Jesus for o fundamento da tua vida, se a palavra de Deus for o fundamento da tua vida, você não vai perecer dentro dessa situação. Você não vai morrer nessa situação. Jesus está contigo. Jesus está te sustentando, te fortalecendo para que você passe por ela. O salmista, ele disse assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus, porque eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, essa situação não é para te matar, é para te fortalecer. Essa situação, aleluia, não é para você pensar que você vai morrer dentro dela, não. Não, Jesus está contigo, Jesus está no barco. E Ele está te sustentando, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando, aleluia, vigor para que você permaneça, para que você continue, para que você não pare, para que você não afunde dentro dessa situação. Jesus está contigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó, quando ele estava passando por aquela toda situação, por todo aquele deserto que ele estava vivendo, ele se levantou e ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele se levantará em meu favor. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, o teu Redentor, ele vive e ele se levantará em teu favor. No nome do Senhor Jesus, o teu Redentor, ele vive e ele vai se levantar em teu favor. Ele está se levantando nessa manhã de hoje em teu favor para te ajudar, para te socorrer, para, com a sua palavra que ele disser, ele te tirar dessa situação, ele acalmar essa tempestade que está na tua vida, essa situação que você está vivendo hoje. Tenha fé no nome do Senhor Jesus, porque o teu Redentor, ele vive e reina eternamente e por fim ele se levantará em teu favor. Em favor da tua vida, da situação que você está vivendo hoje. Tenha fé. No nome do Senhor Jesus, você não vai perecer. Jesus está no barco. O teu Redentor vive. E ele está no barco e ele vai se levantar em teu favor e vai dar uma ordem e tudo isso vai se acalmar. Os discípulos ficaram maravilhados ali. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o teu Redentor. Esse é o Redentor que vive e reina eternamente. E por fim, ele se levanta em teu favor. Assim como ele se levantou ali em favor dos discípulos. Jesus estava dormindo no barco, mas Jesus se levantou naquele momento para repreender, para parar aquela situação que sobreveio na vida dos discípulos. Então, para mim e para você ter o entendimento que no momento da aflição, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da tempestade na minha vida e na tua vida, o Senhor, ele se levanta em nosso favor. Ele se levanta para parar, aleluia, e para que tudo se acalme. Então, no nome do Senhor Jesus, tenha paciência. Você não vai perecer nessa situação. Jesus se levanta em teu favor nessa manhã de hoje e ele dá uma ordem, aleluia, glória a Deus, e tudo vai se acalmar em tua volta. Tudo vai se acalmar. Oh, aleluia. Então tenha fé, creia no nome de Jesus. Você não vai perecer nessa situação. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra que eu deixo para teu coração hoje. Palavra de fé e de esperança para que você continue crendo no nome do Senhor Jesus. Você não vai perecer nessa situação. Então eu deixo essa palavra hoje para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar também, você que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Curte e compartilhe os vídeos, é muito importante você curtir, porque toda vez que você curte, o YouTube entende, que é um conteúdo relevante e ele envia para as mais pessoas, amém? Em nome do Senhor Jesus, fica com o Senhor e que ele nos abençoe e vos dê um dia abençoado. Se lembre, o teu Redentor, ele vive.